Renata Souza, nossa convidada de agora, é deputada estadual. Vamos embarcar aqui a Renata, dando o nosso boa noite. Obrigado pela sua presença, Renata Souza, deputada estadual do PSOL, no Rio de Janeiro, e pré-candidata, aliás, candidata já, né? Já foi a convenção, né, Renata? Então agora já pode falar oficialmente que é candidata a prefeita do Rio de Janeiro, não é isso? Bom, na verdade, a gente precisa aí das convenções eleitorais, né? A convenção partidária já ocorreu e a eleição começa no dia 26. A partir dali que é candidata. Ainda sou pré-candidata a prefeita do Rio de Janeiro. Quero agradecer o convite, Rodrigo e Daiane. É um prazer sempre estar aqui no 247, podendo costurar com vocês, enfim, o debate sobre essa sociedade que vive nesse momento muito específico e o quanto que a gente tem responsabilidade também de apresentar novos caminhos, enfim, diante de tantos desafios. Muito bem. Daiane. É sempre um prazer. A deputada é jornalista, então a gente está aqui falando de comunicação, falando de Globo e tal. A deputada é jornalista, doutora em comunicação e cultura, nasceu no Complexo da Maré, né? Foi assessora da Marielle. Aqui, uma das mensagens que nunca sai aqui do nosso chat é: quem mandou matar Marielle? É uma das frases sempre recorrente aqui dos nossos telenautas que saudaram desde o início aqui da nossa transmissão a sua participação. Queria começar, deputada, falando sobre essa crise no Rio de Janeiro, né? A senhora é deputada estadual, está acompanhando. Hoje mesmo a gente teve a notícia aí de que o governador afastado, Wilson Witzel, mandou mensagem para os parlamentares em relação ao processo de impeachment que ele está sendo alvo. Como é que está isso aí na Câmara, na Assembleia, aliás? Qual é o procedimento que vocês acham que vai desencadear isso? A condição de afastamento definitivo do governador é uma possibilidade real, de fato, e como é que o PSOL está atuando nesse sentido? Bom, Daiane, é uma situação, primeiro, lamentável, né? Quando a gente olha para a situação do Rio de Janeiro, que já viveu tantos processos de corrupção, tantos processos, né, ex-governadores, né, presos, todos eles, né? É muito simbólico de uma cidade que foi organizada a partir do toma lá, da cá, a partir da gestão da cidade, do Estado, em balcão de negócios. Então, negociou-se saúde, se negociou educação. Aqui é tudo negociado a partir de interesses privados, e isso repercute diante do que é a mudança de um rosto na política, mas não a quebra de um sistema de corrupção que está colocada a partir de empresários que são velhos conhecidos da política aqui no Rio de Janeiro. Então, o Wilson Witzel hoje foi eleito, ele não apareceu nas pesquisas no primeiro momento. Eu acho que é importante a gente traçar esse debate também do quanto que o bolsonarismo põe luz sobre aquelas pessoas que, de fato, negam a política, trazem a antipolítica como forma de fazer e de, enfim, disputar a política. No entanto, reproduz de maneira muito simbólica o que representa estar na política e enriquecer com essa política a partir desses acordos com empresários corruptos. Então, o Witzel entra com um discurso de antipolítica, com um discurso, inclusive, despolitizado, mas, efetivamente, ele acaba colocando no seu governo muitas das figuras já conhecidas pelo governo Sérgio Cabral, pelo governo de Pezão. Então, não muda a estrutura, muda apenas o rosto. Então, não é à toa que a crise na saúde, inclusive, que é dada, é a partir da relação com as organizações sociais que viram as grandes gestoras da saúde no Rio de Janeiro e que é respaldada por esses políticos que se construíram a partir da lógica do toma lá da cá. Então, efetivamente, hoje, a Iabas, que é uma das principais empresas que, enfim, ficou responsável pelos hospitais de campanha,
ficou responsável pela compra de insumos, pela compra de respiradores, efetivamente não entregou absolutamente nada, né? A gente teve meio hospital de campanha funcionando aqui no Rio de Janeiro. A gente teve uma situação, estamos tendo ainda, né? Uma situação absurda, são mais de 17 mil mortes no estado do Rio de Janeiro, só na capital são mais de 10 mil mortes. Então, a gente viu a crise na saúde na capital do Rio de Janeiro, na gestão, já na gestão Crivella, entrar num caos antes mesmo da pandemia e da lógica da gestão da saúde como se fosse um negócio. Então, isso está colocado, quem trouxe as organizações sociais para o Rio de Janeiro foi exatamente o Eduardo Paes. A IABAS vem de São Paulo para o Rio. Então, é uma velha conhecida também em diferentes capitais do Brasil. Então, não é à toa que em várias capitais esse problema é recorrente. Afinal de contas, são contratos superfaturados. A dispensa de licitação ocorreu diante da pandemia e eles aproveitaram disso para roubar, né? Para fazer, enfim, toda uma relação completamente absurda e de fato, para a gente está mais do que comprovado o crime de responsabilidade do governador Wilson Witzel. O PSOL aqui pediu o impeachment do Wilson Witzel, só que o primeiro impeachment feito pelo deputado Luiz Paulo foi o que foi aceito. Mas no nosso pedido de impeachment, além de toda a situação na saúde que já é flagrante, todos nós sabemos, entramos também com pedido de impeachment diante da gestão da segurança pública no Rio de Janeiro, né? A gente viu que durante a pandemia aumentou em 43% a letalidade policial, ou seja, as pessoas podendo morrer com coronavírus ainda foram mortas durante as operações policiais, né? Não à toa morreu uma criança dentro de casa em São Gonçalo, né? A criança fazia isolamento social, fazia quarentena e a sua casa foi metralhada. Então, isso no meio da pandemia. Enfim, então o pessoal utilizou esses dois elementos para pedir o impeachment do governador Wilson Witzel. Rodrigo, está fechado o seu microfone. Cortei aqui porque estava barulho aqui em volta. Renata, desculpa, deputada. Daqui a pouco vamos falar da campanha municipal, mas antes disso, só para concluir esse assunto do impeachment de Witzel, ele já está afastado pela Justiça. Se houver o impeachment, daí ele é afastado para que haja um julgamento, pode ser que seja afastado definitivamente, aí sim, pela Assembleia Legislativa, que é disso que nós estamos falando agora. Agora, e o vice, Cláudio Castro? Em algumas investigações, ele aparece também em alguns dos pontos, né, que são destacados nas investigações. A senhora acha que há clima para que esse impeachment atinja também o vice, ou não? Fica o Cláudio Castro até o final do mandato, esses 2 anos e pouco aí que faltavam para o Wilson Witzel. Como está o clima? O que a senhora sente na Assembleia, apesar de sessões virtuais, mas vocês devem saber como é que está o clima na base aí entre os deputados estaduais, né? Assim, grande parte dos deputados tem uma relação muito próxima com Cláudio Castro, né? Ele, na verdade, foi o que manteve minimamente a governabilidade ali entre o governo do Estado e a Assembleia Legislativa durante esse período em que a gente teve até secretário do Witzel falando que tinha construído dossiê contra cada um dos deputados da Alerj. Então, é uma lógica muito das ameaças enfim, uma lógica muito pouco republicana e muito mais do ponto de vista da política das ameaças e dos conluios, né? Então, eu vejo que sim, pode respingar no Cláudio Castro. Inclusive, quando entramos com um pedido, quando o pessoal entra com pedido, a gente ainda avaliou se entrava com pedido de toda a chapa, né, efetivamente, por conta já da gravidade das denúncias que foram apresentadas pelo Ministério Público. E agora, né, cada dia que passa, a gente vê
as denúncias se avolumando, né? Trazendo aí uma situação insustentável diante de parte do secretariado do Wilson Witzel, né? Não só na pasta de segurança pública, ou de segurança pública não, de saúde, mas também que extravasa para a pasta de educação. Então, a gente teve aí a prisão do secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Ele está em prisão domiciliar porque está com Covid, mas a prisão dele ela foi decretada. Então, a gente tem uma situação de completa instabilidade diante do secretariado do Witzel e, por óbvio, o vice-governador, que também tem muita relação com o pastor Everaldo, que também está preso, realmente traz aí uma situação muito delicada para o Rio de Janeiro, e eu acho muito difícil não respingar para o vice-governador, mas efetivamente a gente precisa, para o vice que virou governador, né, a gente precisa ter muita cautela também de como a gente constrói uma análise sobre o Rio de Janeiro. Afinal de contas, a gente teve aí, num primeiro momento do afastamento do governador Wilson Witzel, foi uma decisão monocrática, né? E o quanto que isso também tem um peso que revela uma preocupação diante também dos interesses da politização mesmo do judiciário, enfim. Qual é o nível de interesse que está colocado diante disso tudo? Então, o pessoal está sendo muito cauteloso e olhando também toda a movimentação no Rio de Janeiro. O Daiane, só antes de você fazer a próxima, aí só lembrando que se o Witzel for afastado definitivamente esse ano, mas o Cláudio Castro só for afastado ou sofrer impeachment no ano que vem, a eleição é indireta. Esse pode ser um pequeno detalhe aí, que é a Assembleia que elegeria no lugar do Cláudio Castro, né? Pode acontecer, né? Tem gente achando que os setores conservadores estão indo por esse caminho. Só deixa essa interrogação, a gente não tem como saber ainda se é por aí que vai, né? Claro, não. A linha sucessória, nesse sentido, ela está toda colocada em risco, né? E, por óbvio, a gente também tem muita preocupação, porque tem um interesse efetivo, enfim, tinha um interesse público do próprio Bolsonaro em destruir o Witzel aqui no Rio de Janeiro, né? Então, isso não é novidade para ninguém também, mas a gente tem também aí um olhar muito cuidadoso, como já disse, com relação a tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro. Perfeito. Deputada, tem muitas mensagens aqui, muitos comentários. A Cláudia Horta diz: bom demais ver mulheres pretas na política, fico mais esperançada, diz ela, e assim como ela, outros comentários vieram nesse sentido. O Zé de Guest disse, falando lá sobre a Globo, né, que os marinhos têm uma fortuna declarada ao fisco de 11 bilhões, e ele diz que isso é um fator aí que a gente não pode esquecer. Elizabeth Coutinho entra aqui numa seara de perguntas que foram feitas por alguns dos nossos internautas. Ela diz: não seria melhor as esquerdas se juntarem em torno de candidaturas, Bolo em São Paulo e a Benedita no Rio? Perguntou aqui ela. A Leila Matos mandou um superchat dizendo: por que o PSOL lança uma candidatura no mesmo perfil da Benedita depois que o PT apoiou o PSOL na candidatura do Freixo? É só para dividir? Questiona ela aqui. A Reginalíssima também nessa mesma linha. Deputada, Rio de Janeiro e São Paulo, por que não coligar PT-PSOL? É a defesa do Brasil diante do cenário político atual. A esquerda deve unir as forças para superar o fascismo, destaca ela. Assim, teve outros comentários nesse sentido, eu juntei essas três aqui, até porque também estava no superchat. Eu só queria que a senhora abordasse essa questão, porque é uma discussão que gira em torno da sua candidatura, né, ao longo desse período. Como é que a senhora analisa isso? Qual é a sua opinião sobre todas essas críticas aqui? Uhum. Bom, na verdade, eu não vejo nem como críticas, né? Eu vejo como uma realidade, porque a gente não pode analisar a esquerda ou o campo progressista de uma maneira superficial. Pelo contrário, a gente tem que ver que o Freixo lá atrás, né? E o Freixo, tenho muito carinho, uma relação com o Freixo de mais de 10 anos, a gente trabalhou juntos na Comissão de Direitos Humanos, a gente costurou juntos a minha própria pré-candidatura à prefeita do Rio de Janeiro. Então, efetivamente, quando a gente vê lá atrás a desistência do Freixo, né, quando ele abre mão denunciando
e isso é importante que ninguém esqueça nesse momento, denunciando que a esquerda não se uniu, não criou unidade sobre o nome dele lá. E novidade nenhuma no cenário político no Rio de Janeiro. A gente já sabia que o Freixo, da esquerda, era a única pessoa que poderia, de fato, enfrentar. Então, para nós, do PSOL, não tem novidade no cenário que nos apresente que o Freixo poderia não ser essa grande figura. O PSOL aposta no Freixo nessa grande figura para a Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2012. Então, para nós, nunca tivemos dúvidas de que o nome do Freixo era um nome essencial para o Rio de Janeiro. Nesse sentido, quando o Freixo abre mão da candidatura dele, ele abre mão para denunciar os projetos pessoais que estavam colocados, infelizmente, na esquerda e no campo progressista, que não unificaram em torno do nome dele, não se unificaram em torno de uma bandeira importante diante do avanço do bolsonarismo, diante do processo antidemocrático que a gente está vendo, com ameaças às instituições que o bolsonarismo traz efetivamente no seu governo, mas o Rio de Janeiro, inclusive, o Freixo apontava lá atrás, esse lugar onde o bolsonarismo foi consolidado, né? É essa cidade onde o bolsonarismo precisa efetivamente ter uma derrota importante, e esse momento não é qualquer momento, justamente porque é aqui onde surge tudo. Então, o Freixo estava colocando, conversou com todas as forças, então também não é uma novidade agora, conversou com todas as forças do campo progressista, do campo da esquerda no Rio de Janeiro, mas efetivamente as forças, infelizmente, não se unificaram em torno do nome do Freixo. Então, se agora, diante das denúncias que pesam sobre o Crivella e sobre o Eduardo Paes, e aí é muito ruim também a gente ver um discurso nesse momento, inclusive, de voto útil, quando, se desde 2012 o Freixo não conseguiu efetivamente ser eleito prefeito do Rio de Janeiro, porque todo o debate de voto útil era feito no primeiro turno, não no segundo turno. Então, isso sempre prejudicou as eleições, o processo eleitoral para o Freixo aqui no Rio de Janeiro. Evidentemente, na semana passada a gente tem uma mobilização super importante e legítima de um campo que não necessariamente era um campo progressista ou um campo de esquerda, mas um campo de artistas que está olhando para a realidade do Rio e está vendo que o nome do Freixo, de fato, é um nome importante nessa correlação de forças que está dada aqui para o Freixo. E o Freixo, evidentemente, como sempre fez, está aberto ao diálogo. Estar aberto ao diálogo não significa que o Freixo tenha recolocado o nome dele no jogo, né? Não significou isso em nenhum momento. Há interpretações e interpretações sobre a fala das pessoas e interpretações foram feitas sobre a fala do Freixo, mas eu estava junto com o Freixo e em momento nenhum ele estava se recolocando. Pelo contrário, ele estava falando, vamos fazer o diálogo para que a gente possa efetivar, né, essa aliança de esquerda progressista com a responsabilidade política que temos. Então, se hoje há uma suposta interpretação de que o PSOL tenha se fechado a esse diálogo ou que eu mesma tenha me fechado ao diálogo, é uma interpretação equivocada que não levou em consideração a fala do próprio Freixo, né? Que o diálogo estaria aberto. Rodrigo, está fechado? Estou apanhando isso aqui, desculpe. A essa altura estão as candidaturas aí colocadas, né? A Benedita pelo PT, a Marta Rocha pelo PDT, com apoio do PSB, a delegada Marta Rocha, né? Que é mais de centro, não dá nem para dizer que é do campo da esquerda. Aí você tem o Eduardo Paes e o Crivella
o PCdoB retirou a candidatura e apoiou a Benedita, declarou apoio a Benedita. Então, duas perguntas para a senhora. Primeiro, a senhora acha que o Crivella vai até o final nessa campanha? Porque são tantas denúncias, teve busca e apreensão do celular dele, eu já ouvi boatos de que pode surgir mais coisa complicada para ele até a eleição. Primeiro, o Crivella vai até o final nessa disputa? E segundo, ainda, agora deixando de lado o Freixo, né, mas falando da senhora como pré-candidata, haveria alguma chance da senhora, Benedita, terem um entendimento para levar um nome de esquerda para o segundo turno no Rio de Janeiro? Bom, eu acredito que hoje, né, no avançar do que está colocado, o processo eleitoral, por óbvio, a gente continua abertos ao diálogo, nunca nos fechamos ao diálogo, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente também estava dialogando com o PCdoB, assim como o próprio PT estava dialogando com o PCdoB. Mas, evidentemente, não foi viável, infelizmente, e acredito que muita coisa pode acontecer efetivamente no Rio de Janeiro, e a gente pode ter grandes surpresas aí, e quem sabe, né, a gente possa nos surpreender tanto, né, de que a gente tem aí a possibilidade de um segundo turno completamente inesperado. Então, hoje, efetivamente, no avançar da situação, ainda que estejamos abertos ao diálogo, e, por óbvio, se o PT quiser dialogar, vamos dialogar. Se o PCdoB, que já fechou com o PT em termos do apoio à candidatura, quiser dialogar, estamos aqui. Agora, evidentemente, a gente tem que falar que existe uma eleição no primeiro turno e existe outra eleição no segundo turno. Segundo turno, por óbvio, que a esquerda, que o campo progressista vai estar todo junto. Eu não tenho dúvida disso. Agora, hoje, diante de nomes como o Freixo, infelizmente, a gente não conseguiu essa unidade, dificilmente a gente vai conseguir unidade com os outros nomes que estão colocados. Enfim, infelizmente mesmo, porque eu, junto com o Freixo, lutamos muito para que se tivesse unidade em torno do nome dele quando ele ainda estava colocado, entendeu? Perfeito. Deputada, queria entrar um pouco mais na questão da prefeitura. A gente está falando de possibilidades de alianças, que isso ainda vai se desenhar certamente aí nos próximos dias. Tem muitos comentários aqui nesse sentido, mas de fato nós temos um desafio na cidade do Rio de Janeiro, assim como diversas outras prefeituras, com relação a essa situação que a cidade em si enfrenta, né? Muitas vezes, e acho que a política no Brasil foi levando por esse caminhar, de que a prefeitura acaba sendo um problema, porque é uma situação de gerenciamento, de gestão com um problema enorme e que pouca chance de mudar de fato se consegue justamente por uma série de questões enraizadas. Aí no Rio de Janeiro, eu acredito que seja esse alguns dos desafios para quem vai administrar uma cidade como o Rio de Janeiro, com uma série de problemas. A senhora vem da comunidade da Maré, sabe, conhece essa realidade, e queria saber da senhora quais são as propostas, quais são os encaminhamentos, principal proposta a senhora traz para os eleitores do Rio de Janeiro diante de um cenário tão difícil e com a política tão criminalizada como é atualmente? Bom, primeiro, como elemento central da disputa que a gente está colocada, né? Estamos todos colocados nessa cidade, é o reencantamento para a política, né? O reencantamento para a possibilidade de alternativa real diante de tudo que está colocado, né? Os cariocas estão muito desencantados, estão muito desesperançados. Por óbvio, a gente tem aí uma pandemia, e durante a pandemia, muitos desses governantes aproveitaram para roubar no Rio de Janeiro, aproveitaram para fazer desse espaço de poder um lugar onde a desumanização é algo dado a partir dos interesses privados. Mas o que a gente tem em termos de organização para a cidade leva muito em conta alguns pilares, né, que precisam ser respeitados, que tem a ver com planejamento, com transparência e participação popular. Tudo que faltou no governo Crivella, tudo que faltou, inclusive, no governo do Eduardo Paes, porque, efetivamente, muitas pessoas, e
E uma galera também do voto útil vai querer ir para o lado do Eduardo Paes, falando saudade do ex, mas o ex, efetivamente, no Rio de Janeiro, pegou uma prefeitura com muito dinheiro, mas não construiu políticas públicas, né? A gente está falando da época da Copa, Olimpíada, enfim. Então, tinha muito dinheiro do governo federal, inclusive. Mas, efetivamente, não fez políticas públicas sustentáveis. Então, não organizou a cidade para que ela pudesse superar as desigualdades que aqui existem. Pelo contrário, o Paes gestou o Rio de Janeiro nos 8 anos que esteve à frente da prefeitura a partir das negociatas. Então, o Rio de Janeiro se tornou uma cidade muito cara, uma cidade onde a desigualdade ela é tremenda, e mais que isso, geriu essa cidade a partir da especulação imobiliária, a partir de toda a relação, inclusive, com a máfia dos transportes. Então, quando a gente fala de gestão da cidade, a gente tem que levar em consideração essas duas figuras que estão colocadas hoje, o prefeito e o ex-prefeito do Rio de Janeiro, e levando em consideração a possibilidade de superação dessa lógica mercantilizadora da cidade e trazendo o debate de combate às desigualdades para a linha de frente de todo o debate que a gente precisa fazer. Então, efetivamente, hoje, né, quando você falar mais concretamente quais são os caminhos que vamos organizar, o Rio de Janeiro tem uma situação orçamentária das mais dramáticas, né? A gente tem uma das capitais mais caras do Brasil, junto com São Paulo, e efetivamente, diante da pandemia, o desemprego generalizado traz para a gente aí outros desafios, mas a gente tem aí um orçamento de cerca de 30 bilhões. Antes mesmo da pandemia, a gente já tinha um caos na saúde, porque o Crivella demitiu cerca de 200 equipes de saúde da família, que faz a saúde primária, ou seja, agentes comunitários de saúde, médicos, enfermeiros, enfim. Isso deixou milhões de cariocas sem atendimento primário e também inviabilizou a possibilidade, por exemplo, nesse momento de pandemia, do reconhecimento dessas pessoas já com comorbidades, de serem atendidas nesse atendimento primário num processo de prevenção. Então, não é à toa que o Rio de Janeiro hoje tem uma taxa de letalidade pelo coronavírus de 4 vezes mais do que a taxa de letalidade que tem no Brasil. Porque, evidentemente, a saúde primária aqui já estava um caos mesmo antes da pandemia. E eu estava falando da questão orçamentária, quando a gente vê o rombo, antes mesmo da pandemia, está em 4 bilhões, a gente vê que faltou planejamento, faltou o governo, por exemplo, fazer um trabalho onde a máquina pesada da prefeitura, justamente para cobrar os devedores, né, de hoje da prefeitura, a gente tem aqui cerca de 50 bilhões de dívidas que as pessoas têm com a prefeitura, né, o que a gente chama de dívida ativa. E a prefeitura não moveu um grampo para recuperar esse dinheiro, para cobrar esses devedores, para cobrar esses caloteiros, porque quando a gente vai ver quem são os principais devedores da prefeitura, são justamente os bancos. Por que falar dos bancos é importante nesse momento, né? A gente teve aí uma pandemia, houve uma injeção de mais de 1 trilhão, isso foi cerca de 3 vezes, quase 3 vezes mais do que o governo injetou lá na crise de 2008. Então, a gente teve mais de 1 trilhão em liquidez, ou seja, dinheiro para que os bancos pudessem emprestar para as pequenas e médias empresas não demitir, para que pequenas e médias empresas não falirem. E o que a gente teve aqui no Rio de Janeiro, curiosamente, foi pelo menos cerca de entre 70% das pessoas
que pediram empréstimo aos bancos não conseguiram empréstimos, né? Prazos absurdos, taxa de juros também, que deixava esse pequeno investidor, esse pequeno empresário, numa situação ainda mais delicada. Então, não teve viabilidade para esses pequenos e médios empresários manterem os seus empregados, né? E são esses mesmos bancos que não fizeram esses empréstimos aos pequenos e médios empresários que são hoje os principais devedores da prefeitura. Então, a gente quer recuperar efetivamente, e a Secretaria de Fazenda aqui no Rio de Janeiro já fez esse cálculo, a gente tem possibilidade de recuperar pelo menos 17 bilhões da dívida ativa hoje. Então, a gente vai começar pelos bancos, cobrando aos bancos essa dívida, porque hoje no Rio de Janeiro os grandes caloteiros são esses que dominam aí o sistema bancário no Rio de Janeiro. Fechado, Rodrigo. Eu queria agradecer demais aqui a participação da Renata Souza, deputada estadual PSOL do Rio de Janeiro. Portanto, ela está acompanhando de perto o processo de impeachment, já foi afastado, mas aí deve se concluir nos próximos meses o processo de impeachment do Wilson Witzel e, claro, ao mesmo tempo é pré-candidata do PSOL à prefeitura do Rio de Janeiro, da capital, lá no Rio de Janeiro. Então, muito importante contar com a sua participação, com a sua presença, com as suas observações nas duas instâncias, né, no Estado e também na prefeitura. Infelizmente, o Rio de Janeiro passando por um quadro tão difícil, não é à toa, né? Infelizmente, que o bolsonarismo nasceu aí no Rio. Agora, a solução passa pelo Rio também, me parece. A solução para o Brasil superar esse problema passa também pelo Rio, porque se não superarmos aí no Rio, a gente não consegue superar no Brasil. Então, muito obrigado pela sua participação, deputada Renata Souza. Eu que agradeço, Rodrigo, agradeço, Daiane. Sem dúvida nenhuma, a solução passa pelo Rio de Janeiro. É aqui que a gente precisa destruir o bolsonarismo, mas também derrotar outras famílias que dominaram o Rio de Janeiro com uma lógica muito perversa na gestão da cidade, na gestão do Estado. Família Garotinho, família Pezão, família Cabral, enfim, Paz que ordenou e se aproveitou de cada uma dessas famílias, enfim, são as mesmas figuras tentando hoje ocupar de novo a Prefeitura do Rio de Janeiro, são essas mesmas oligarquias familiares que conseguem manter o poder no Rio de Janeiro. Bom, o pessoal sempre teve muita responsabilidade, nunca se aliou a Garotinho, nunca se aliou a Cabral, nunca se aliou a Pezão e muito menos a Eduardo Paes e Crivella. Então, efetivamente, não ajudamos a elegê-los e hoje o Rio de Janeiro, que padece diante de tanta corrupção, é a partir dessas oligarquias familiares e dessa lógica mercantilista que está colocada na política do Rio de Janeiro. Enfim, precisamos superar isso e, portanto, hoje eu estou pré-candidato com o radicalismo necessário no sentido de trazer a raiz das questões colocadas no Rio de Janeiro, que é a desigualdade social, que é a desigualdade de gênero, raça e classe, que acomete aí a nossa população, que acomete aos cariocas, que hoje aí tem mais de 10 mil pessoas mortas. Então, quero terminar aqui agradecendo a oportunidade de conversar com vocês e me solidarizando com todas as famílias que perderam seus entes queridos, seja aqui no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, seja nesse Brasil, né? São mais de 133 mil mortos no Brasil e é muito absurdo que, nesse momento, a gente vê ainda esses que dominam a máquina pública, que não é de hoje, estejam aproveitando para roubar e, assim, praticar uma política de morte. Estamos aqui para praticar uma política de vida. Muito obrigada. Grande abraço em vocês. Até a próxima. Valeu. Obrigado. Obrigada, deputada. Tchau, tchau. Muito bom.